Bom dia. O Ministério Público cancela concurso realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade. Prefeita de Bom Jardim continua foragida. Ela é acusada de desviar mais de R$1 milhão em verbas para a educação. No estúdio, vamos falar sobre registro de propriedades e o aumento de invasões e reintegrações de posse em todo o estado. E mais futebol e os melhores momentos da vitória do Sampaio Corrêa sobre o Vitória. Hoje é 24 de agosto de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E o Bom Dia Maranhão desta segunda-feira começa falando do cancelamento do concurso público, que seria realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão e a Fundação Sousandrade. O certame estava previsto para domingo, pela manhã, mas foi suspenso após uma liminar expedida pelo Ministério Público Federal. Os candidatos foram surpreendidos na chegada com um aviso da Fundação Sousandrade, informando a suspensão das provas. A gente chega aqui é complicado, né? Podia ter avisado antes no site, né? Na inscrição, que a gente, pelo menos, tava esse transtorno, né? Poderia ficar em casa estudando mais ou qualquer outra coisa, ao invés de vir e ser surpreendido, né? Na verdade, a gente passa um tempão se preparando, né, para esse concurso do Conselho e chega aqui tá com essa notícia de suspensão. Na verdade, é continuar os estudos, né, e aguardar. As provas do concurso do Conselho Regional de Contabilidade seriam aplicadas aqui na capital e também na cidade de Imperatriz. Mais de 1.300 candidatos foram prejudicados com essa suspensão. Para quem estudou e se preparou, o sentimento é de frustração. Quem não tem nada a ver com isso acaba sofrendo a consequência. Acordando cedo, eu desmarquei várias coisas que eu tinha para fazer hoje, para vir aqui, e na hora simplesmente dou com as caras na porta fechada. Para muitos candidatos, o que mais revolta é o fato da organizadora do concurso não ter informado previamente sobre a suspensão das provas, o que evitaria todo esse transtorno aqui na porta do local onde seria aplicado o seletivo. Guilherme veio de Caxias somente por conta da prova, uma despesa desnecessária com a viagem. Perde dia de serviço, pede para faltar e provavelmente, dependendo do horário que sai daqui, perde a manhã de serviço na segunda-feira, aí fica difícil a situação. E a seguir vamos falar sobre registro de propriedades e o aumento de invasões e reintegrações de posse em todo o estado. Agora são 7h33, o Bom Dia Maranhão volta já. E para evitar a degradação do meio ambiente, jovens evangélicos fizeram uma boa ação no fim de semana e iniciaram a limpeza da Praia da Guia, em São Luís. As ações se concentraram na Praia da Guia. Durante toda a manhã, mais de 500 jovens recolheram o lixo descartado pela comunidade local e também frequentadores. É uma coisa muito boa, porque a gente vai tirando lixo, aí não tem poluição, é uma coisa muito legal. Nem as áreas de vegetação, como os manguezais, foram poupados da limpeza. Plásticos como garrafas PET e metais ganharam destino correto. Os sacos de lixo. Ajuda na limpeza das praias para a comunidade. Serve tanto para nós como para as outras pessoas que vêm frequentar aqui a área. Muito bem, é. A intenção desse grupo é evitar a degradação e manter o ambiente preservado para as futuras gerações. E a gente sempre tem trabalhado com clubes bravadores aí no sentido de fazer essa conscientização, de pedir que o pessoal não suje, não polua o meio ambiente, porque na verdade assim é o ambiente onde eles mesmos vivem, né? O incentivo partiu de uma igreja evangélica que fica no Anjo da Guarda. É diminuindo o lixo, limpando da onde tem e cada um fazendo a sua parte. Você que também está nos assistindo agora também tem uma parte a fazer. Vamos contribuir para cuidarmos da natureza, cuidarmos do ecossistema e termos aí para as próximas gerações. Lição aprendida por esses jovens que dedicaram algumas horas do domingo para uma boa ação. A natureza agradece. Jogar lixo na praia é muito ruim, polui o ambiente, nos faz mal, nos deixa assim com a saúde ruim e é isso mesmo. Falou muito bem, a gente tem que fazer a nossa parte. Olha, confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Previsão de pancadas rápidas de chuva apenas no centro-norte do Maranhão. Confira agora como ficam as temperaturas.
Em Itapecurumirim e Bacabal, a máxima é de 35 graus. Em Chapadinha, a máxima é de 36. Em Pinheiro, a máxima é de 35. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 38. Em Carolina, tá quente, chega a 40 graus. Em São Luís, mínima de 24 e máxima de 34 graus. E olha, tem se tornado cada vez mais constante o número de invasões em todo o estado. Em São Luís, vários casos de reintegração de posse já foram divulgados. E o caso mais recente foi na Vila Luizão, onde um jovem foi morto durante uma reintegração de posse. Mesmo depois de muita confusão, os invasores insistem em permanecer na área e contestam a propriedade do terreno. E aí, para entender melhor como funciona esse direito de registro e propriedade, eu converso agora com o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Clésio Cunha. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. E aí a gente começa falando dessa diferença, desse registro e propriedade. A Constituição diz, inclusive, que a moradia é um direito fundamental, mas essa mesma Constituição diz que a propriedade, que o direito de propriedade também é. E aí eu queria que o senhor explicasse como é que a gente equilibra isso, hein? Bem, não há conflito nenhum nesses casos. A Constituição garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Já no artigo 6º, quando trata dos direitos sociais, diz que são direitos dos trabalhadores e das pessoas residentes do Brasil também o direito à saúde, ao lazer, ao trabalho e à moradia. No caso específico, quem tem que garantir a moradia para a população é o Estado. Quando há invasão, quem é vítima dessas invasões são pessoas jurídicas ou físicas que nada tem a ver com a garantia desses direitos sociais. Por isso, o poder público é que tem, através dos seus entes, que é a União, o Estado e o município, garantir a moradia nos termos previstos na Constituição. Agora, a pessoa se esforça tanto, trabalha durante muito tempo, paga as prestações e aí do nada, né, na garantia do terreno, do nada esse terreno é invadido. Inclusive a gente tem algumas imagens que a gente vai mostrar agora dessa última reintegração de posse, olha aí. O que fazer? O dono do terreno acaba sendo às vezes o vilão? Pois é, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, ela é uma vara protetiva das coletividades. Então nós julgamos casos de regularização de áreas, de ocupações que já estão consolidadas contra o Estado. Então a Vara de Interesse Difuso, ela não defende invasores, ela não protege invasores, ela protege o direito das pessoas que já têm ocupações antigas consolidadas que nada tem a ver com invasores. Então, obrigando o Estado e o município a regularizar essas ocupações consolidadas. Então cabe ao Estado essa tarefa? Será então o Estado talvez não estaria fazendo a parte que lhe cabe, até pelo número de invasões que a gente tem observado e também pelo número de reintegrações de posse? A gente fica preocupado porque nós notamos que nos últimos anos tanto a União como o Estado e os municípios têm se esforçado para aumentar o número de unidades habitacionais. Sim. No entanto, a gente nota que essas invasões elas são praticadas por pessoas que, na grande maioria, não precisam desses imóveis para moradia, precisam para negociar, para especular. Mas a gente sabe também que existe uma grande parcela da população ainda sem moradia, mas essas pessoas não procuram invasão, são pessoas que não têm interesse em se expor a crimes dessa natureza, porque o esbulho possessório é um crime previsto no artigo 161, parágrafo 3º do Código Penal. Então, praticar invasão de terras é como se a pessoa roubasse um bem imóvel de alguém. O roubo é de um bem imóvel e o esbulho possessório é como se fosse o roubo de um bem imóvel. Então, o sistema jurídico ele não protege o invasor. É como a sensação que se tem é como se houvesse uma indústria da invasão. Mas é verdade, aqui em São Luís nós temos vários casos de pessoas que ficaram famosas por conta de liderar invasão de terra. E essas invasões elas não beneficiam a grande maioria dos ocupantes. Essas invasões beneficiam pessoas específicas que são os líderes. Então, a política do Estado deve ser no sentido de coibir esse tipo de invasão, porque eles atentam contra a urbanização do espaço público, do espaço urbano, aliás. Se você imaginar, existe uma lei de parcelamento de solo que diz que todo assentamento, toda ocupação urbana tem que destinar pelo menos 35% para ruas, áreas verdes, áreas institucionais e escolas e aparelhos públicos. Essas invasões não têm nada.
Então elas não têm como se tornar uma ocupação urbanizada por conta da desordenação na hora da ocupação. Quais os direitos dos proprietários de terreno? De repente eles estão nos assistindo nesse momento. O que eles podem fazer se sentirem, lógico, lesados aí, invasores cercando o terreno deles, que eles suaram tanto para conseguir? O que eles podem fazer? Bom, o Código de Processo Civil propõe a existência dos interditos possessórios, que é a ação de reintegração de posse, ação de interdito proibitório e ação de manutenção de posse. Geralmente as pessoas que se sentem lesadas no seu direito, eles ajuizam um desses interditos, e o que é o mais comum é a reintegração de posse. E a responsabilidade também. A gente tem, inclusive, visto que o número de reintegração de posses tem aumentado. Isso também quer dizer que o número de invasões, consequentemente, aumentou. É lógico, né? É uma lógica, né? É uma lógica. Se há o aumento de ações, é porque houve aumento de invasão. Nós notamos que, ultimamente, na Ilha de São Luís, aumentou esse número de invasão. Principalmente aqui na capital? Principalmente. Isso é preocupante porque atenta contra o meio ambiente natural. A maioria das invasões, elas não obedecem ao respeito às áreas de proteção ambiental, de rios, de lagoas e de córregos. E aqui na ilha nós já tivemos muitos rios que morreram por conta de ocupação desordenada. E as invasões são uma das principais causas desse fenômeno. E aí a gente recebe também algumas reclamações do não cumprimento dessas reintegrações de posse. Como é que funciona isso? Não, o juiz, quando ele julga uma ação dessa natureza, ele precisa de reforço para cumprimento, porque ele não vai pessoalmente... Não depende só do juiz, faz a parte dele... Aliás, o cumprimento não depende dele, a não ser a expedição do mandado de reintegração de posse. Precisa do poder público, precisa da polícia. E essas ações, elas têm que ser muito bem estruturadas para não causar nenhuma consequência indesejada, porque a consequência desejada é a retirada do esbulhador do imóvel. Essas violências decorrem O esbulhador, só para ficar claro para o nosso telespectador, é o invasor. É o invasor. Então, para que o invasor seja retirado da área, precisa desse reforço da polícia. Então, tem que ser feito com cuidado, com a logística adequada, para que depois não ocorra o que tem acontecido, esse incidente que gerou essa grande repercussão no estado do Maranhão. E esses invasores, para ficar claro, eles também podem ser responsabilizados por essas invasões. Claro, tanto criminalmente, de acordo com o artigo 168 do Código Penal, como também pela degradação ambiental. Porque geralmente se diz o seguinte, mas o terreno estava cheio de mato. Mata nativa que tem proteção ambiental. Na maioria dos casos, essas invasões ela atenta tanto contra a lei ambiental quanto contra a lei de ocupação do solo urbano, além de atentar contra o direito de posse, que é garantido no Código Civil, e contra o direito de propriedade, que também tem dignidade constitucional. Ok, eu conversei com o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Clésio Cunha. Mais uma vez, muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigado também. Eu quero dizer que a Vara de Interesses Difusos, ela defende a coletividade, ela é uma vara protetiva da comunidade. Nós já temos várias ações que nós, através de nossas decisões, regularizamos ocupações, como o caso da Vila Conceição e da Vila Portelinha. Mas são ocupações antigas, consolidadas, que os atuais ocupantes não têm nada a ver com os invasores que cometeram o delito no passado. E não deve se esquecer também que tem que ser uma ação conjunta, né? Não basta só a reintegração de posse por parte do juiz, mas a polícia também tem que estar envolvida, o próprio poder público, o próprio Estado também tem que estar envolvido. Tem que ser uma ação conjunta para resolver o problema, porque não se resolve o problema através da judicialização. É um problema social, habitação, como nós já conversamos anteriormente. Obrigada mais uma vez, bom dia. Muito obrigado. E olha, a seguir vamos falar sobre corrupção, viu? Nas prefeituras do estado. E tem ainda futebol e a vitória do Sampaio no estádio Castelão. Agora são 7h47, eu volto já. Economia. A Bovespa teve queda de 1,99% aos 45.719 pontos. O dólar comercial teve alta de 1,05% e vale R$ 3,49. O peso argentino também teve alta de 1,01%, cotado a 37 centavos. O euro teve alta de 2,42%, cotado a R$ 3,99. E olha, continua foragida a prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite. Ela é acusada de desvio de dinheiro público no município. E mesmo diante de toda a repercussão sobre o caso, a corrupção é um problema que atinge também outros municípios maranhenses. Sobre o assunto, eu converso agora com o auditor da Controladoria Geral da União,
o Wellington Rezende. Bom dia, Wellington. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. E aí a gente está falando da corrupção, falou inclusive da prefeita de Bom Jardim, que é o caso mais recente. Qual é o papel da controladoria nessa situação aí de corrupção dos municípios? Nosso papel é fiscalizar os recursos federais, como Fundeb, merenda escolar, convênios, contratos de repasse, enfim, o nosso papel é fiscalizar recurso público federal. Agora, como é que vocês conseguem? Porque não tem como fiscalizar todos os 217 municípios. Existe algum sorteio para a fiscalização desses municípios? Nós temos o critério de sorteio e também temos o critério de denúncia. Tá? Uma denúncia bem fundamentada pela população, com elementos suficientes para que a controladoria haja, a gente vai ao município e fiscaliza. A população, então, tem que estar alerta, né? E aí pode participar, pode ajudar, inclusive, a identificar esses corruptos. Eliane, o controle social é de extrema importância, porque o cidadão está no município, ele conhece a dinâmica da sociedade, ele sabe quem está enriquecendo, né, quem está ostentando um padrão de vida incompatível com o seu salário, enfim, o cidadão é o primeiro fiscal. Dos 100 municípios pobres, 60 estão no Maranhão, um número que deixa o Estado assim, numa situação bem envergonhosa. Na verdade, são 66, então 66. Aumenta mais 6 municípios. Nossa. E isso tudo a gente acredita a questão da corrupção nos municípios. 66 municípios pobres, só no estado do Maranhão. Wellington, essa prefeita, no caso, a de Bom Jardim, ela vivia ostentando nas redes sociais, dizia inclusive que tinha dinheiro realmente para gastar. Será que não foi um pouco tardio essa busca por essa prefeita? Há bastante tempo, inclusive, ela está ostentando. É verdade. Nesses casos aí, a gente deveria ter tido uma ação mais enérgica da justiça. Então, ela já deveria ter sido afastada há mais tempo. Mas não já havia sido afastada, né? Pois é, ela já havia sido afastada em outras situações, mas sempre conseguia voltar para o cargo. Pois é, mas o caso dela estourou, foi muito para a mídia, mas não é só ela, a gente sabe que em muitos municípios a situação é muito parecida. Só você observar os relatórios da CGU. Os prefeitos feios, né? Porque ela é uma mulher muito bonita, inclusive que chama atenção, mas aí tem muito prefeito feio, corrupto também, né? Bom, como é que fica o papel aí do CGU? Vai continuar essa questão da fiscalização? Você já falou que é através de um sorteio e tal, e tem muitos aí, muitos municípios que ainda não passaram por essa fiscalização mais intensa. Vocês pretendem agora, depois de toda essa explosão desse assunto, inclusive, vocês pretendem apertar mais o cerco? A gente tem que ter uma denúncia bem fundamentada da população, porque a gente não pode colocar uma equipe de auditores em qualquer município sem um mínimo de informação possível. Então, quanto mais detalhado for a denúncia, quanto mais elementos tiver, mais fácil a CGU vai agir. É complicado também porque nem todos denunciam, principalmente quando é no interior do estado. Será que isso acaba dificultando esse trabalho, de repente, de identificar esse possível prefeito corrupto? De fato, mas você pode fazer uma denúncia anônima, né? Pode usar o anonimato, você pode usar um sindicato, uma associação, enfim, para preservar a sua identidade. Malefícios que a corrupção está trazendo aí, a gente já sabe de vários, mas o que de mais prejudicial essa corrupção está trazendo, ainda pode trazer para o estado do Maranhão? Eu digo sempre que a corrupção ela diminui a vida das pessoas. Porque se o cidadão tem uma doença fácil de ser tratada, ele vai ao posto médico e lá não encontra medicamento, não encontra médico, aquela doença pode agravar e ele pode vir a óbito. Um recurso do Fundeb que é desviado. Como é que um professor vai preparar uma boa aula estando mal remunerado? Como é que a criança vai estudar com fome? Então a corrupção ela atua diretamente para destruir o futuro da vida das pessoas. É um dado, assim, você falando aí com relação principalmente à educação, a gente pôde ver nas reportagens que foram feitas, educação, que é algo básico, né, que todos nós temos que ter, alimentação, a merenda escolar sendo desviada, as pessoas não têm noção mesmo do que estão fazendo, do mal que estão causando para o estado, para o município. Quem financia a campanha, normalmente, em município, os famigerados agiotas, como eu digo, a agiota não tem coração. Então, ele vai querer o recurso da alimentação escolar, ele vai querer o recurso do Fundeb, ele vai querer o recurso do IGD, do Bolsa Família, enfim, ele vai pegar tudo que tiver no município. Mas, nesse caso, também o prefeito não tem coração, né? Porque acaba compactuando com tudo isso que vem acontecendo. Na verdade, o estupro da administração pública começa na campanha, quando o indivíduo pega dinheiro
de financiamento ilícito para bancar a sua campanha, ele vai ter que pagar depois. Então ele sabe que ele vai estar vendendo a alma ao diabo e, pior do que isso, vendendo a vida, né, de milhares de pessoas do seu município. Literalmente isso, vender a alma ao diabo. Eu conversei com o Wellington Rezende, que é auditor da Controladoria Geral da União. Wellington, obrigada, viu, pelas informações, pelos esclarecimentos. Obrigado. Vamos caçar esses corruptos. Vamos sim. Bom dia para você. Bom dia. E agora vamos mudar de assunto, vamos deixar a corrupção de lado, vamos falar agora de futebol. O Cavalo de Aço venceu o Guarani de Juazeiro por 3-2 no último sábado. O jogo ocorreu no estádio Frei Epifânio da Abadia. E com o resultado, o Imperatriz assume a terceira posição com 8 pontos e fica próximo do Palmas. Já o Guarani de Juazeiro se mantém na lanterna com apenas 4 pontos e nenhuma vitória na Série D. E quem venceu no sábado também foi o Sampaio Corrêa, isso mesmo, que enfrentou o Vitória no estádio Castelão. Confira agora os melhores momentos da partida. A torcida compareceu e ao longo da partida fez questão de demonstrar apoio à equipe tricolor, que entrou em campo focada em garantir a vitória em casa. Nos primeiros minutos, os dois times tiveram chances de abrir o placar, mas nenhuma comparado a esse lance. Uma jogada armada entre Pimentinha e Edgar, que por pouco a bola não entrou. Aos 22 minutos, Pimentinha cruza, Dionis cabeceia e a bola. Essa foi parar no fundo da rede. 1-0 Sampaio. É festa tricolor no Castelão. Segundo tempo começa e o Vitória tenta de todas as maneiras pelo menos igualar o placar. Nos minutos decisivos vale tudo. A equipe baiana parte para cima do Sampaio, que se mantém resistente diante das ofensivas. Lembram do Robert, atacante do Vitória que tempos atrás brilhou na Bolívia? Ao entrar em campo numa substituição, o jogador foi alvo de vaias, sinal de que a torcida não perdoou a troca de time. A equipe do Vitória bem que ameaçou. Em alguns lances o gol quase surgiu, mas quem levou a melhor mesmo foram os donos da casa. Agora a equipe do Vitória depende de uma combinação de resultados justamente para saber se permanece ou não na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Sampaio Corrêa, além de conquistar a vitória aqui no Castelão, adquiriu o passaporte rumo ao G4. Muito feliz, gratificante pelo apoio da torcida também hoje. Foi muito importante para nós, nos prestigiou do início ao final. No momento mais difícil do jogo, eles estiveram com nós, então o mais importante foi a vitória, pude contribuir. E graças a Deus, dependendo do resultado aí, a gente pode estar entrando no G4. Acho que até pela comemoração da gente no final do jogo ali, de vibrar bastante com a torcida também, acho que entrar no G4 pra gente é fundamental. Conseguimos hoje, agora tentar se manter, e um belo gol do Jones aí mais uma vez, ele de cabeça, está sendo o diferencial da gente também. E olha, você pode participar do jornalismo da Difusora. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, é o 992039439. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias corre lá no nosso portal idifusora.com. Uma ótima segunda e até amanhã.